E aí, galera? Ó, o seguinte, hein? Seguindo aqui o que eu falei pra vocês, podcast, dando continuidade nesse projeto. Tô fazendo mistério aí no meu Instagram já tem uns 3 dias de quem é a convidada de hoje do podcast. Então agora vocês vão ver aqui quem é essa empresária que eu falei que eu ia trazer aqui. Mas antes de eu apresentar a minha convidada, eu quero só falar um pouco sobre essa sequência de podcasts que a gente está gravando. Esse é o terceiro podcast, né? O primeiro podcast veio a Tércia, que é uma professora que nos mostrou como esse profissional é formado em sala de aula. Depois veio a Dani e mostrou pra gente como funciona lá no RH, a contratação. Então agora, para fechar mesmo aqui essa série, para montar um power team aí de mulheres fortes que estão formando profissionais no mercado e contratando esses profissionais, eu trouxe aqui a minha convidada de hoje. Bom, vou começar aqui, vou fazer uma introdução pequena e depois vou deixar ela falar. Minha convidada é a Márcia Queiroz, ela é goiana de Iporá, ela fundou a Festa Escova junto com a sócia, a Michele. Elas já estão com 190 lojas, são 190 franquias. Hoje elas têm 1.800 postos de trabalho ativos e o grande propósito da Festa Escova para 2023 é chegar em 3.000 postos de trabalho. Seja bem-vinda, Márcia. Afonso, muito obrigada pelo convite. Boa Obrigado você pela noite a disponibilidade. vocês que estão aqui nos assistindo. E dizer que é uma honra participar. Parabéns pelo projeto, né, de mostrar para as pessoas que estão nos assistindo como que funciona aí essa formação, a contratação. E agora nós vamos falar desse lado da visão do empresário, né? Porque eu acredito que esse agora é o nosso objetivo, né? O final vamos colocar essa galera para trabalhar. Nós já falamos lá como eles são formados, Exatamente. vamos pôr esse pessoal para trabalhar. Antes da Exatamente. gente entrar no assunto, Márcia, do podcast, eu queria que você falasse um pouco sobre a Festa Escova, sobre você, sobre essa sociedade, que você falasse realmente um pouco dessa história, porque assim, eu falei lá no meu history, lá no... deixa eu fazer uma observação, eu vou corrigir, que eu fui corrigido por uma professora de inglês, é story. Story. Story, não é history. Lá no meu story, eu falei sobre realmente como eu estava honrado em trazer uma das maiores empresárias hoje da atualidade no estado de Goiás. E eu não estou exagerando, né? A gente tem números para mostrar isso. Então, assim, é uma história que é uma empresa relativamente nova, se a gente analisar o mercado, né? O tempo de duração de uma empresa, e que vocês já chegaram nesse número, que é um número, assim, muito grande. Elas saíram na Forbes, meu povo. Vocês estão entendendo que a Forbes fez uma matéria com elas para mostrar o tamanho desse desempenho? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco dessa história pra gente. Claro. Então, primeiramente, me apresentando, né, eu gosto de falar, Afonso, de quem eu sou, Uhum, primeiro, e certo, depois do que eu faço, certo. tá? Então, quem eu sou, né? Me apresentando, você já falou meu nome, Márcia Queiroz. Eu sou filha amada e mimada do Senhor, Eu gosto da sua definição. tá? Porque isso efetivamente é o que eu sou, filha amada, e eu tenho descoberto que eu sou mimada também, porque são tantas coisas boas que acontecem no nosso Sim, dia a dia, na nossa trajetória, que eu falo, nossa, além de filha amada, eu sou mimada, né? Sou esposa do Marcos, meu certo. esposo aí que tá comigo há 8 anos, né? Que só ele sabe, né, dos choros e dos Ah, desafios, né? É só quem dorme com a gente todos os é. dias que verdadeiramente, né, nos conhece, Assim né? como a Renata também, a minha esposa, sabe bem aí Exatamente, né. das, dos perrengues, né, que a gente Eh, já passou. da porta para fora tudo é lindo, É, né, o que a é, gente posta no Instagram tudo é lindo, né, mas só quem tá com a gente no dia a dia conhece os sim. desafios. Sou mãe de pet, tenho 2 Uhum, doguinhos, não tenho filhos ainda, né, mas uhum. a Bíblia fala que filhos é herança do Senhor, então eis-me aqui. Só não pode Tá demorar pronta, né, muito Márcia? só não pode demorar muito que eu tenho 40 anos, né, Então, não, então mas tá tá em tranquilo. tempo, Hoje né. ainda, nos dias de hoje ainda tá tranquilo. Até tá É. ok. Então isso é o que eu sou, o que eu faço, né, sou sócia fundadora da Festa Escova, juntamente com a Uhum. Michele. A Festa Escova é uma franqueadora no segmento da beleza, tá, uma empresa relativamente nova, nós nascemos no final de 2018, e então nós temos 4 anos e 4 meses, alguma coisa assim. Já somos 190 franquias, né, comercializadas em todo o Brasil. Dessas 190, 120 em operação, Uhum, né, e essas 70 franquias aí estão no processo de implantação e vão inaugurar ao longo de 23, né. certo. Hoje nós já estamos presentes em todos os estados do Brasil, tá. Hoje é aproximadamente 1.800 postos de trabalho, mas o nosso objetivo é chegar até dezembro de 23 com 3.000 postos de trabalho, 200 unidades em operação
e 100 mil clientes atendidas por mês. Ou seja, a Nossa, gente quer é muita bater gente. 2023 com 1 milhão de clientes atendidas, né? É É muito, muita viu, coisa. Márcia? É muito, é um número muito grande, assim, só colocando isso no papel mesmo para É, entender o tamanho desse é número. E verdade. eu quero fazer uma observação aqui, que eu quero fazer um recorte do que a Márcia falou de 2018. Gente, vocês têm que entender que, beleza, a empresa começou em 2018 e no meio teve só um probleminha, que foi uma tal de Um uma detalhe, pandemia, teve um né? detalhe Um aí. detalhezinho aí, É, nós tivemos uma pandemia aí de é, 2 anos, teve lockdown, né? As lojas exato, precisaram ser fechadas, exato. teve que parar com todas as atividades. Como é que foi esse, porque assim, se a gente fizer a conta mesmo, a empresa tem ali, sem lockdown, você tem Dois 3 anos, anos, 2 anos e meio, né? desses 4 anos e 3 meses, 4 meses, 2 anos foram de pandemia, basicamente, né? 20 e 21 foram Uhum, pandemia. E foi um grande desafio, mas também um grande aprendizado, né? Porque sim. sempre existe uma oportunidade na crise, sempre existe, né? E o que nós descobrimos que mesmo em meio a uma crise, e o nosso negócio é um negócio de beleza, então assim, fechou, e aí com a questão, depois abriu, mas aí não tinha eventos, não tinha festas, o turismo também, né? O setor de eventos e Uhum. turismo caiu muito, então eu não tinha como alimentar o meu negócio de beleza. Então foi um grande desafio, mas também um grande aprendizado, né. Eu me lembro perfeitamente, março de 2020 foi quando nós saímos na Forbes. Então nós saímos na Certo. Forbes na edição especial do Dia da Mulher, então dia 8 de março nós estávamos comemorando a nossa Forbes, dia Uhum. 18 de março fechou tudo, Lockdown. lockdown, né, a Nossa. bomba, né. É. E aí foi um grande desafio, porque não era só o nosso sonho, né, que estava ali sendo prejudicado, era o sonho do franqueado também, Sim. né, porque o franqueado ligava: "Márcia, Michele, coloquei todas as minhas economias, eu inaugurei tem um mês, o que que eu vou fazer? Não tem cliente, fechou". E a gente não tinha respostas, né, a gente nem sabia quanto tempo aquilo ia durar. Mas foi um tempo de muito aprendizado, de muita resiliência, de Uhum. muito acompanhamento com o nosso franqueado, né, e foi um ano que, por incrível que pareça, 2020, nós dobramos a empresa de tamanho. Nós começamos 2020 com 50 unidades comercializadas, me lembro perfeitamente desse Uhum. número, e de janeiro de 21, né, ou seja, um ano depois, nós estávamos comemorando 100 lojas É, comercializadas. tem que ter muita solidez, tem que estar, o É, negócio tem que estar muito realmente assim voando para que você exato. consiga no meio de uma situação como essa ainda crescer, É, né? exato. Tudo isso e logicamente, Afonso, pessoas conosco, né, porque nós não fizemos isso sozinhas, né, Uhum. e não foi assim pela eu sempre brinco, não foi pelos meus olhos azuis, os olhos azuis da Michele, né, foi com muito trabalho, com Sim. muita dedicação e com as pessoas certas andando conosco, né, porque se não fosse as pessoas estarem conosco, né, possivelmente a gente não tinha conseguido. É, e como eu tenho batido nessa tecla aqui nesse podcast, viu, Márcia? Assim, eu tenho sido até, eu acredito que eu tenho sido repetitivo, mas eu vou continuar sendo nesse sentido, que os empresários, eles precisam levar esse fator em consideração, que é toda equação, toda empresa ela é uma equação diferente, e Uhum, a variável são as pessoas que estão lá. exato. Então, o resultado vai depender de quem está lá junto com você, né? Então, Uhum, por isso falar esse tema que eu escolhi para abrir essa série de podcasts foi pensando justamente nisso. exato. Quando eu vou nas consultorias nas empresas, eu tenho, assim, percebido isso muito nitidamente, que as empresas que realmente elas conseguem implantar os processos e os processos eles andam, eles funcionam e você tem essa oportunidade lá dentro da Fast Escova, isso deve acontecer o tempo todo, é quando você consegue encaixar o processo correto para a pessoa correta. Exato. Né? Não Uhum, adianta eu desenhar algo lá e eu não ter a pessoa correta para executar é. aquilo. E sobre você falar de ser repetitiva, Afonso, eu tenho uma frase que tá ficando muito latente no meu dia a dia, Uhum, que é: "O óbvio precisa ser dito". Dito e repetido. uhum. Então, por mais que às vezes, as pessoas já podem falar: "Não, mas eu sei disso", né, mas se sabe e não executa, então não É, sabe, não né. adianta. Então eu acho muito importante você falar desse Uhum. assunto, e se você conversar com empresários de um modo geral, né, sei lá, 11 a cada 10 empresários vai ter, desafios com pessoas, Sim, né. Então sim. isso é uma dor praticamente unânime, né, para quem é empresário, para quem é gestor, líder de um modo geral. Eu tenho tentado bater nessa tecla que
as empresas, em alguns momentos, primeiro elas desenham um processo para depois tentar passar isso para as pessoas. Na minha consultoria, eu desenho o processo baseado nas peças que a gente tem em mãos, nas Uhum. pessoas que estão na empresa. Sim. Então, por isso que eu falo que hoje eu não, de verdade, eu não tenho nenhum processo que eu desenhei que seja exatamente igual em uma empresa e na outra. Sim. Depende de quem está executando, de qual ferramenta está disponível. Então Exato. fica aquela frasezinha, né, que o Cortella sempre fala, fazer o melhor que a gente pode com aquilo que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Exato. Então a gente vai realmente É. estabelecendo esse processo, mas usando as pessoas que a gente É. tem ali dentro da Até porque empresa, né? cada empresa é um organismo vivo e independente, né? O que Uhum. funciona numa empresa pode não funcionar para outra, mesmo sendo do mesmo segmento, né? Porque Sim, cada empresa tem uma cultura que é muito particular, né? certo. E Márcia, só para contextualizar aqui o pessoal, a Festa Escova hoje ela está em todos os estados, você me Todos os falou, em estados. todos, né? Uhum. Eh, ela está mais presente aqui na região centro-oeste e sudeste? Como que está essa Hoje distribuição? está o estado com maior presença Goiás, né, até porque nós Certo? começamos Sim. aqui, e São Paulo, interior de São Paulo, porque a gente também tem um escritório em São José do Rio Preto, então a gente Hum, acaba crescendo muito no formato espiral. Então uhum. começamos aqui por Goiás, depois interior de São Paulo, né, hoje a gente já está no Brasil todo, mas a concentração maior está aqui em Goiás, Distrito Federal e interior de São Paulo. A minha pergunta, eu te perguntei isso só para a gente já ir direcionando para o tema, porque eu quero te perguntar sobre essa parte de contratação. Como tem sido esse processo de contratação, né, para o franqueado que precisa encontrar essa mão de obra para pôr essa franquia para rodar, É. né? Então, assim, eu vejo você falando aí de estar no Brasil inteiro, eu fico imaginando, porque hoje eu conheço o contexto aqui, goiano, né? A gente sabe como está aqui o mercado aqui local e a gente tem enfrentado uma situação de muita dificuldade em contratação. O pequeno empresário, ele tem sofrido muito com Tem. isso. Porque acaba que a gente erra muito nas contratações e tá cada vez mais difícil de encontrar mão de obra qualificada. Como Uhum. tem sido a experiência dos franqueados aí pelo Brasil afora? Então, Afonso, não muito diferente daqui. Eu Uhum, percebo que esse desafio de contratar está presente no Brasil todo, né? certo. Como nós somos uma franqueadora, a gente já tem o playbook de todo esse processo. Então, Ok. como que eu contrato o profissional da beleza, como que eu contrato ali a recepcionista, a gerente e assim por diante, né? E hoje o nosso papel é realmente capacitar o franqueado, no sentido dele trazer as pessoas certas, né. Uhum. Em muitas lojas, né, ou então quando o franqueado tem mais dificuldade ou nos demanda, a gente entra no processo seletivo com eles, tá, Hum, das pessoas mais estratégicas da loja. uhum. Nós temos um RH interno, eu tenho uma pessoa lá que faz o nosso RH da franqueadora e Certo. também dá o suporte para o franqueado, mas é um grande desafio. Eu É, imagino porque a gente tem enfrentado isso. Eu falo numa franquia, você já tem esse playbook lá é, desenhado, né? Pelo menos já tem um direcionamento de quem contratar, né? De qual a formação. Mas a realidade do pequeno não empresário é. não é essa. Ele não tem muitas vezes um perfil traçado, ele não tem exatamente dividido lá quais são as funções, atribuições de cada um daqueles profissionais. Então a gente tem enfrentado esse processo aí, tem sido penoso para o pequeno Exato. empresário. E eu não vejo, Afonso, outro caminho a não ser o caminho do conhecimento, né. E aí vou entrar. Então aí vai dar certinho com a minha próxima pergunta, que é o seguinte. Você, inclusive, já empreendeu na área de formação, né, Já, profissional, né? já tive uma Que é escola de sim. cursos de estética, né, Uhum. fiquei 6 anos com essa escola, né, vendemos ela no final do ano passado para poder se dedicar mais à Festa E Escova. foi no sentido de não encontrar profissionais formados, você decidiu formar os profissionais? Exatamente, né. A Fescova nasceu em 2018, mas Uhum. desde 2015 eu já tenho negócios no segmento da beleza. Ah, E eu tá. sempre observei essa demanda, essa dificuldade para contratar, Uhum. né. Então eu tive um insight lá em 2016, juntamente com a Rose, que na época era minha sócia, Certo. da gente formar essa mão de obra e, paralelo a isso, monetizar com essa formação de mão de obra, né. Então nós criamos uma escola com esse intuito de Já formar pessoas para o mercado de trabalho. gerava receita formando e depois usava aquela mão de obra Exato, dentro do exato. negócio. Uhum. Certo. Aí agora eu vou te fazer uma pergunta que para mim é uma das perguntas-chave do nosso dia de hoje.
na sua experiência aí com o pessoal, com os franqueados, com a Festa Escova, o que tem dado mais retorno? É ir atrás de mão de obra já pronta ou formação de profissionais dentro da própria empresa? O que tem te dado mais retorno? Então, esse é uma pergunta, né, que ela tem algumas vertentes. Uhum, Como eu trabalho hoje, no certo, patamar que a franqueadora Festa Escova está? Hoje eu trago profissionais prontos. certo. Tá? Eu tenho um desafio maior, eu tenho um custo maior para isso, tá? Uhum, Tanto o custo dessa contratação, headhunters, tudo, quanto os salários para trazer esse profissional já formado, tá? certo. Então, hoje, a empresa já chegou num patamar que eu consigo, quase que me dar o luxo, né? Porque isso Uhum, é um luxo uhum, até, sim. de trazer esse profissional mais sênior. Tá? Ah, tá. Mas em algum momento da empresa, né, e eu falo isso bem com a vida como ela é, quando você está começando um negócio, quando você ainda está pequeno, muitas vezes você não tem caixa para trazer um profissional sênior, Sim. tá? E aí você tem que trazer a pessoa com custo menor e também um profissional mais júnior e Uhum, treinar e formar dentro da empresa. Então, certo. eu acho que isso vai do momento de cada empresa, né? Ok. Mas hoje a minha visão, quando se trata de trazer pessoas, principalmente ali de cargos mais tático e estratégico, né, a gente procura não economizar. Claro, fazer tudo com muito critério, mas Certo. também não economizar nesse budget para trazer pessoas que realmente vai alavancar o negócio, Uhum, né? Porque não tem jeito, Afonso, a sim. empresa é feita de pessoas. É. Né, eu não vou conseguir, eu nem tenho expertise, nem tenho conhecimento, para atuar em todas as áreas dentro da empresa, então eu preciso ter pessoas. E aí são escolhas, e escolhas de acordo com o momento empresarial que você vive. E o seu franqueado hoje, você dentro da franquia, né? Você tem lá um time já formatado, que é Uhum, necessário para cada tamanho de franquia, exato. né? Dentro desse quadro, qual o percentual aí que o franqueado às vezes tem que investir para já trazer alguém sênior? Você já tem ali, de um time de 20 pessoas, ele tem que trazer dois sênior? Como que isso está dividido? Exatamente isso, pelo menos de 1 a 2 sêniors, que seria o gerente da unidade, Ok. né, e ali uma recepcionista, uma coordenadora, uma supervisora de loja, realmente mais sênior. Uhum, Todos os demais profissionais e colaboradores, ele pode trazer mais júnior, né, que uhum, aí essa gerente, junto com o franqueado, tem aí o papel de desenvolver o restante do time. Mas ele precisa se envolver, né, e trazer uma pessoa mais capacitada, pelo menos uma, no né, o ideal é 2, mas pelo certo. menos uma. E hoje, vocês como franqueadores, Márcio, vocês oferecem, digamos, uma trilha de aprendizado? Como que tem funcionado a experiência de treinamento dentro da Festa Escova hoje? Interessante. A gente tem a parte de treinamento que acompanha o franqueado na inauguração. Então, por Uhum. exemplo, essa semana nós estamos inaugurando 3 lojas. Ontem Então você estava em uma, né? Que eu vi ontem eu no estava em Instagram, uma, você em estava em São uma lá em Paulo. São Paulo. Isso. Então, É. sempre quando vai inaugurar uma loja, vai 2 profissionais do nosso time. Uhum. Uma treinadora técnica, para fazer a parte técnica com os profissionais, e uma Certo. treinadora comercial, para fazer a parte comercial e atendimento Hum. com o time, né. Uhum. Então, quando vai inaugurar, tem assim. E depois a gente tem uma universidade a gente chama de Universidade Festa Escova, que é uma trilha de cursos online para formar e dar continuidade no conhecimento com esses profissionais. Então a Ah, gente muito tem bom. uma universidade que ela é alimentada toda semana, né, com diferentes tipos de cursos, cursos comerciais, cursos técnicos. Então eu tenho Uhum. lá desde como você vai fazer, trabalhar com Excel, até como fazer uma maquiagem VIP, por exemplo. Hum. Então tem tudo dentro dessa universidade. Ah, E muito hoje eu bom. estava numa reunião antes de vir para cá com um grande empresário, né, que é do franchising também, e a gente discutindo o quanto é importante esse pilar de educação, né. Sim. E aí depois eu estava conversando com a Michelle, minha sócia, eu falei: "Michelle, nós vamos trabalhar ainda esse semestre para a gente criar uma BU aqui dentro da empresa só de educação". Né, nós vamos criar, nem vai ser um departamento, Uhum. vai ser uma unidade de negócio específica só de educação para a rede. Porque assim, o que eu tenho visto, né, as empresas do patamar que a sua já chegou,
elas realmente elas já entenderam essa necessidade, né, da formação do profissional e da continuidade do treinamento e desenvolvimento dentro das empresas. Exatamente. Porque se isso não acontecer, você acaba perdendo o que a gente tem de mais precioso num processo, que é a padronização. Então Exato. o processo ele vai se perdendo e a cultura também se perde, É, né? A educação ela vai servir não só para também passar a parte técnica e tudo isso, mas também mostrar como a empresa trabalha, né? A é, cultura ela acaba sendo dissipada mesmo aos colaboradores através disso, de treinamento e exatamente. desenvolvimento. É. E a gente enfrenta, na minha visão, Afonso, você como consultor deve enxergar isso até mais, parece que é até uma questão cultural. As empresas só começam a olhar para isso depois de um determinado tamanho. Sim, Ou, né, total. alguma coisa assim. E eu acho interessante isso, e comigo também já aconteceu isso, só que hoje eu tenho uma outra visão, né, e Uhum, para quem está nos assistindo, acho importante a gente enfatizar isso, né. Você não precisa esperar chegar no tamanho XY para você ter um RH, ou para você investir em educação, investir em cultura e assim por diante. Hoje, se eu pudesse voltar atrás, né, e começar uma empresa do zero de novo, eu já começaria desde o dia zero, trabalhar a cultura da empresa, trabalhar o pilar sim. conhecimento, enfim. Então, isso é uma coisa que eu vejo que acontece com pequenos empresários, né, e que não deveria. Ó, eu espero que meus clientes estejam ouvindo a Márcia falando isso aqui no podcast, tá? Não sou eu, gente. Ouçam da Márcia, né? Mas Exato. essa parte, Márcia, É, eu tenho batido muito nessa tecla. É que mesmo a empresa pequena, ela tem que estar setorizada. tem. Ela tem que ter já o planejamento de como ela vai crescer. É, Hoje eu estava conversando com uma possível cliente de manhã, fazendo uma reunião, e eu mostrando isso para ela. Ó, então, daqui a 6 meses, eu chegando em um determinado faturamento. Porque uma coisa que tem acontecido muito com o pequeno empresário é ele ir para o marketing, né? Ele quer trazer cliente, é. né? Ele traz cliente, ele vai gerar fluxo de lead, ele paga tráfego pago, contrata uma agência. Mas e aí, o atendimento, né? O cara traz o lead até aqui na porta, e da Uhum. porta para dentro. Sua Exato. empresa está preparada para receber esse Uhum. crescimento? Então, eu cito muito o exemplo das franquias. Eu mostro para eles por que que uma franquia ela abre hoje e ela consegue atender o fluxo que vai ser gerado, porque ela tem padrão de processo. Exato. Ela já tem todo como é a regra do jogo, como ela tem que atender, como ela faz todo o fluxo, como que é a logística, como que tem que ser o atendimento. Então ela tem tudo definido. Tudo discriminado Isso. já, tudo desenhado. Então, isso permite que a franquia funcione muito bem. Então, eu Exato. tenho tentado, inclusive, implantar essa mentalidade de, vamos pensar assim, se hoje você fosse franquear o seu negócio, eu Uhum. fosse trazer aqui, uma pessoa chegou e falou, eu quero abrir uma empresa igualzinha à sua. Como você ensinaria essa pessoa a trabalhar igual a você? Você tem um manual, você tem um processo definido, você tem isso pronto? Exato. Né? Então, se você não tem, tá na hora da gente começar a Uhum. pensar nisso. Então, eu tenho batido Exatamente. muito em cima disso. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Eu escrevi aqui, tá, gente? Eu sou um cara aqui que escrevo, eu sou da agendinha. Da outro dia eu tava mais moderno, tava usando o celular. Mas hoje eu falei, não, eu vou voltar pra minha agenda que eu me organizo melhor. É, dentro disso, dessa questão de padrão, o que que vocês têm trabalhado, como vocês têm tentado, né, realmente metrificar essa padronização? Como que vocês hoje fazem para poder certificar de que o franqueado está seguindo aquele padrão que foi definido e o que foi treinado está sendo executado dentro de loja? Isso hoje, Afonso, é um dos nossos principais desafios na rede, né? Uhum, Porque é prestação de serviço, é sim, escova, é maquiagem, não é igual um chocolate que tá lá na prateleira, né? Que o cliente pega e se tiver até um autoatendimento ali, tá ok, né? passou e Pronto. pagou. Exato. Então hoje a gente não tem isso. E eu até falo que nós somos uma empresa de pessoas que atende pessoas. Então, Uhum, padronização é um grande desafio. Mas a gente tem algumas ferramentas, a gente tem sistema, a gente tem câmeras, a gente tem auditoria, a gente tem vistoria em loja. Hoje a gente, né, consegue fazer isso através de empresas terceirizadas, uhum, que eu consigo contratar e uma semana eu consigo fazer auditoria em 100% das nossas unidades no Brasil. uhum, Daí, com base nessa auditoria,
né, eu consigo mapear como que está o atendimento. Cliente oculto também, hoje a gente Ah, consegue sim. fazer isso através de empresas terceirizadas, então Uhum. eu consigo fazer um cliente oculto lá na loja de Manaus, por exemplo, e filmar todo o atendimento. Aí eu consigo ver se o atendimento da recepção tá padrão, se o atendimento do profissional de beleza tá padrão e assim Sim. por diante. Se estão usando os produtos, né, homologados, né, a decoração da loja. Então, hoje, através de cliente oculto e de auditoria, eu consigo ter esse controle. Você falou de auditoria, eu tenho uma história que eu passei uma auditoria, trabalhava numa rede de drogarias, e era uma rede que estava assim em expansão, mas eu fui para uma loja onde a gente não conseguia contratar. Inclusive o profissional que era para ser responsável pela limpeza da loja, né? A gente não conseguia contratar, era numa região muito distante aqui em Uhum. Goiânia. E aí, um dia estávamos eu, a outra farmacêutica, eu sou farmacêutico, né, de formação, estávamos eu, a outra farmacêutica, o balconista e a menina do caixa limpando a loja. Então o auditor chegou, estávamos todos praticamente sem uniforme, sem Nossa. crachá, a loja toda molhada, a porta do medicamento controlado toda aberta lá, porque a gente estava limpando a sala de controlado. A nota máxima da auditoria, ela eram 100 pontos, né? Nós fizemos 26 nessa auditoria, eu nunca me esqueci. Essa auditoria Poxa, deu. tinha que ser 100, né, porque afinal o Nossa. farmacêutico Mas, estava limpando a mas sinal de que algo estava errado, né, é, Márcia? Mas vai a explicar, né. auditoria foi bom porque mostrou que realmente o que a gente É, estava passando realmente acontecia. era É, desafiador. e aí, Márcia, nessa parte de formação de liderança, né? Uhum. Hoje, dentro dessa franquia, como você vê que o franqueado ele enxerga a necessidade de formar líderes, e como ele tem sido também essa relação do franqueado, de ser menos operacional e mais gestor? O que que você tem visto? Você vê essa diferença? Você consegue identificar quem são os franqueados que acabam sendo mais operacionais do que estratégicos? É, depende muito do perfil e da maturidade profissional que chega esse franqueado. Então Uhum, eu tenho franqueados que entendem muito bem isso, né, e ele fala: "Não, eu desde o dia zero ele já contrata um gerente, ele já entende que ele não consegue, que ele não tem expertise para isso uhum, e ok". E eu tenho franqueados que muitas vezes por uma questão de economia, ou então porque ele quer estar dentro da unidade, ele assume esse papel de gerente, tá. E tem casos que dá super certo, e tem casos que às vezes a gente tem que sugerir a demissão do franqueado da loja, né. Então é. assim, às vezes ele chega e fala: "Nossa, eu não consigo entender qual que é o problema da minha loja", né, e aí é O desafiador. problema eu Porque tenho às uma vezes notícia para te dar. é, o Eu tenho é, algo para te contar. o problema é você. É, eu já passei por situações de consultoria em empresas pequenas onde eu tive que demitir o dono da função que É, ele exercia, é, né? De falar para ele, falar, olha, eu acredito que aqui para a gente resolver o problema que você está me exato, chamando para resolver, você tem que sair do operacional e ir para o exato. estratégico. Vamos trazer É. alguém para tocar seu Gente, operacional? e isso é mais comum do que a gente imagina. Sim, total. Total. Eu lembro que quando eu comecei a empreender, eu era gerente da Avon Uhum, Cosméticos e, assim, era parte comercial, batia todas as metas, ganhava todas as premiações e tudo. E quando eu comecei a empreender, eu falei assim: "Gente, eu vou tirar isso de letra, vai ser facinho, né, vai, porque lá vai. na Avon eu já tenho tantos resultados". Só que quando você vai empreender, você tem que fazer tudo. Sim, Né, você tem que fazer o financeiro, você tem que fazer o RH, você tem que fazer o marketing, você tem que fazer o atendimento, o comercial, você tem que fazer o serviço de banco, tudo. né, você tem que limpar a empresa se for o É. caso. Então você entende que o que você sabe e faz dentro de uma grande empresa como colaborador é diferente de quando você tem seu negócio. Sim, totalmente, né. E a gente tem, eu tenho encontrado essa realidade, porque, no mercado hoje a gente tem a figura do eu empresário, né, que a Eu empresa empresário. muitas vezes é ele, né, É, então a empresa inteira é um cara só. é, A gente tem alguns memes que ficam aí no TikTok, no Instagram, que é falando com o departamento financeiro, aí é a mesma pessoa que tá lá falando no RH, falando com o vendedor, falando com o é, diretor, o CEO, né, a gente fala é. que a gente tem hoje eu tenho um amigo que ele fica brincando, fala assim: "Não, eu sou CEO de MEI". Ele tem um MEI, ele é o CEO, né, então ele é o CEO de MEI. Então a gente tem muito disso hoje no mercado. Mas quando a gente vai para uma empresa que já está numa fase de crescimento, essa parte de formação de líderes, ela tem sido um desafio, né. É. E eu queria te fazer uma pergunta, do que você acredita que tem sido o mais difícil de encontrar no mercado? Qual é a característica profissional
que você me fala assim, não, Afonso, essa característica, quando a gente contrata, a gente não tem encontrado. A gente busca um profissional com essa característica e quando acha, eu tenho que pagar, às vezes, um salário de sênior para esse cara, porque é muito raro. São 2 coisas que, na minha visão, está bem desafiador. O primeiro é comportamento, Uhum, né, às vezes a pessoa vem com uma técnica excelente, mas o comportamento deixa a desejar, né, certo. e comprometimento. Uhum, Né, eu percebo as pessoas muito superficiais, não querendo se envolver, com a empresa, com o uhum, departamento, com o trabalho, né. Eu percebo as relações muito mais fragilizadas, principalmente agora depois da pandemia, né. Então assim, eu percebo que as pessoas não querem esse envolvimento, esse comprometimento, né, não querem, fazer mais do que o que está proposto, eu percebo uma relação mais rasa. Claro, sim. não é todo mundo, né, não Uhum. estou generalizando, tem pessoas que realmente mergulham de cabeça ali no que precisa ser feito, mas de um modo geral, que eu vejo as pessoas também se queixando um pouco disso, dessa superficialidade, né, nas relações trabalhistas. É, eu tenho percebido isso, Márcia. Assim, eu tenho falado sobre uma questão, eu falei com isso com a Dani no último podcast, a Uhum, gente falou muito sobre isso. De como hoje uma coisa que a gente tem que fazer tem que estar tudo no papel. sim, Quando eu contrato hoje, eu tenho que estabelecer exatamente o que eu espero daquela pessoa. exato. E existe hoje uma transferência de responsabilidade. Tanto que nas empresas esse discurso já tem acontecido, e eu tenho tentado mostrar isso para o empresário, que é não terceirize essa responsabilidade. É, Se algo não foi feito, é o gestor que vai ter que ir atrás para que aquilo seja exato. executado. Uhum. Porque a proatividade, que antes era uma característica, né, que era uma geração toda que falava-se muito sobre proatividade, ah, o cara é proativo, né? Na entrevista ele usava esse termo, É, né? Quando eu ia fazer uma entrevista de emprego, você falava, não, eu sou muito proativo, dinâmico. Hoje não é algo que a gente é, tem encontrado, né? As é, pessoas estão naquela relação superficial que você está citando, de eu faço o mínimo esforço possível para receber esse valor aqui que a empresa está é. me entregando. Uhum. Então, eu acredito que a pandemia teve uma influência, sim, nesse mercado em relação a isso, mas até por isso eu tenho sido cada vez mais repetitivo novamente na história de que então vamos desenhar um processo? Exato. Para que a gente não dependa dessa situação. Porque se eu Uhum. passo a depender de proatividade para execução, eu terceirizo a responsabilidade. Exato. Então eu tenho falado, vamos pegar a responsabilidade para nós, né? E Uhum. realmente instruir as pessoas do que elas precisam fazer e entregar. Já que Exato. a relação ela tá rasa, vamos determinar então o que eu espero. Vamos delimitar tudo o que precisa ser feito, né. Justamente. E processos é fundamental, né, Sim. ter ali uma descrição de cargo muito bem definida, Uhum. KPIs, acompanhar o processo, né, ter um processo de feedback, isso, né, Sim. facilita. Demais. Não é que resolve tudo, É, mas mas assim, se você facilita tiver muito. isso pronto, já é meio caminho andado. É. E eu tenho até citado um exemplo, eu ouvi isso de alguém, eu não lembro exatamente quem, mas eu ouvi essa frase e eu tenho assim falado todas as vezes. Empresa, ela é igual um ponteiro igual um relógio de ponteiro. Você tem que bater o olho e saber se ele está funcionando ou não. Exato, E isso você faz através de indicador, exato. né? Então, Total. essas contratações, o que está sendo executado, se está dando certo, se não está, se o processo está bem desenhado, você tem que ter indicador, Indicadores. né? O Exato. indicador tem que Uhum. realmente estar ali presente. É. Márcia, eu quero te fazer mais duas perguntas antes da gente já ir para o encerramento, porque, por incrível que pareça, a gente já está conversando, já tem 40 minutos, Ixi, tá? o tempo voa. Vai rendendo. Então, assim, eu quero te fazer mais duas perguntas para a gente poder encaminhar mesmo para essa nossa conclusão. Essa próxima pergunta é já sabendo e conhecendo você, tá? Porque a Márcia, o nome da empresa dela é Fast Escova, não é à toa. É. Com ela as coisas têm que ser rápidas, né? Tem uma frase que ela falou pra mim um dia, numa das primeiras visitas que eu fui lá na Fast Escova, né? Eu fui com um cliente, né? Que é o Guilherme, e a gente visitando a empresa da Márcia, e ela falou essa frase na primeira reunião que eu tava com ela, que não é o maior Que que engole engole o o menor. menor. É o mais ágil que engole o mais lento. Então, com ela as coisas têm que ser É. rápidas, né? E aí eu quero te fazer uma pergunta seguinte: eu tenho visto o empresário em algumas situações muito precipitado em relação à curva de aprendizado.
né? E a curva de aprendizado de algumas áreas, ela é diferente. Então, o vendedor, né? O vendedor, por exemplo, o que a gente tem de experiência de mercado são 3 meses. Não à toa Sim. existem os 90 dias de Uhum. experiência, né? Então, é uma curva de aprendizado já consolidada. Na Festa Escova, na franquia, lá com o franqueado, qual tem sido essa experiência aí? Qual tem sido essa média, né? Até que ponto eu consigo esperar e ter essa paciência para que esse aprendizado aconteça, para realmente mensurar se o trabalho daquela pessoa está sendo bem feito ou Sim. não? Então, Afonso, é algo que eu trabalho lá, né, eu tenho essa coisa da agilidade, Uhum. mas eu também trabalho muito forte que ser ágil não necessariamente é você ser imediatista, né. Ah, ok. Existe uma diferença Uhum. entre você ter agilidade e você ser imediatista ao ponto de não compreender o time das pessoas, do negócio e assim por diante. Até porque ninguém é uma extensão nossa, né. Eu tenho uma forma de pensar, de trabalhar, uma visão, mas a outra pessoa ali, ela tem uma outra visão, ela tem uma Uhum. outra história, ela tem um outro ponto de vista. Sim. Então uma coisa não pode ser confundida, né. Então pra voc a gente precisa, eu falo a gente, mas aí já é generalizando Uhum. mesmo, nós empresários, nós líderes, gestores, nós temos que ter esse entendimento com relação à curva de aprendizado das pessoas, e cada um vai ter uma. Sim. Tem gente que às vezes vai chegar para atuar na tua empresa e em uma semana ela vai pegar tudo. E tem gente que vai levar os 90 dias. Agora o Sim. que você precisa medir nesse prazo é o nível de atitude dessa pessoa. Ah, ela não está conseguindo pegar o trabalho, a loja não está performando, a franquia não está performando, mas eu vejo atitude, eu vejo que a pessoa está se movimentando, eu vejo que ela Uhum. está correndo atrás. Não, o resultado não está aparecendo e a pessoa está esperando, tá, né? E aí pronto, aí Sentou e tá esperando, achando que aí o a dinheiro luz vai brotar. amarela Aham. já acende, né. Sim. Então é um misto ali e você precisa ter uma sensibilidade para Porque isso, no né. seu negócio a gente tem a gente tem 2 curvas de aprendizado que precisam ser observadas, né, que é o do franqueado, Do do franqueado. cara ali aprendendo muitas vezes a empreender, Exato, e dos profissionais que ele contratou para dentro da loja. exato, Então as exato. 2 curvas têm que estar andando ali mais ou Tem que menos no estar mesmo andando. ritmo. É. E é por isso que a gente começa a capacitação do franqueado, eu pulei uma parte aqui, antes da inauguração dele, quando ele assina o contrato, antes dele montar a loja dele, ele vem para uma imersão. Então Ah, ele fica sim. aqui conosco na nossa loja, dentro da franqueadora, 3 dias inteiros, dá quase 50 horas aí de curso, Uhum. é bem puxado mesmo. Mas por quê? Porque ele vai fazer uma imersão exatamente disso, o nosso processo de capacitação, ele começa com o franqueado. Eu Ótimo. capacito ele para depois ele tocar o negócio dele. Então, eu entendo essa curva de aprendizado e trabalho essa curva de aprendizado com o franqueado, para depois ele replicar isso na unidade dele. Ah, muito bom. É, porque eu tenho visto, no mercado, principalmente o pequeno, né, que é onde eu estou lidando. A minha consultoria ela é bem focada em pequenas e médias empresas em fase de crescimento. Uhum. Então, muitas vezes a contratação de uma consultoria, ela espera esse resultado imediatista, né? Não, eu vou Isso. contratar o consultor e vou resolver aqui. A semana que vem eu já vou ter receita, né? Já vai estar aqui resolvido o meu problema. E tem algumas situações onde eu tenho que realmente pegar o cara, colocar o pé dele no chão e mostrar que, Exato. além de ter a parte de construção desse processo que a gente vai ter que construir, tem toda essa trilha de É, aprendizado e a curva. Porque é. a gente vai começar aqui embaixo. Então, às vezes eu tenho um profissional e eu tenho repetido que eu sou um consultor que não sou o consultor da demissão. Eu sou o consultor do aprendizado. Da Eu recuperação. tento realmente usar as peças que nós temos e desenhar um processo que se adeque ali para É. aquele pequeno empresário. Mas a espera dele, a expectativa criada dessa curva, muitas vezes é É. muito rápida, né? E a gente tem ali uma curva que às vezes ela vai demorar para decolar, mas ela vai. Mas ela Uhum. tem um prazo meio longo, né? Isso. Então, Uhum. eu tenho visto nas minhas consultorias eu tenho sempre falado, ó, resultados, as primeiras percepções de resultado é após 90 dias, que Uhum. você vai realmente entender que algo está mudando, É, né? não é como um passe de mágica, né. Sim, Não, sim. quem me dera se fosse assim. E aí até te fazer uma pergunta, lá hoje a Festa Escova, né, franquia tem muito essa questão do retorno do investimento. Uhum. Hoje qual é o padrão lá
de retorno desse investimento? Entre 20 e 24 meses. 20 e 24. Uhum. Pois é, e tem empresário que me contrata e quer retorno em 2 meses, tá vendo? 2 meses, é. Em 2 meses. Gente, calma, Eu sou vamos fazer. consultor, não Vamos sou fazer, milagreira, não vamos sou fazer um mágico. investimento, vamos esperar. Eu faço contrato de 6 meses, Márcia. Então, assim, eu ainda projeto que em 6 meses, sendo muito otimista, né, a gente Vamos vai conseguir ter conseguir resultados. modificar o resultado da empresa em 6 Uhum. meses. Já a minha estimativa já é muito otimista. Então, quando a gente vê realmente uma empresa tomando ali maturidade, né, e a franquia tem muito essa experiência de entender realmente qual é o Sim. prazo certo, Uhum. né, é a hora que eu fico tranquilo em relação ao que eu tô passando realmente para esses empresários. E o pequeno empresário, essa questão dos 6 meses, muitas vezes no primeiro encontro da consultoria, eu falo assim, qual foi a última vez que você revisou seu plano de negócio, o inicial? Né? E aí ele me fala, quando eu abri, às vezes o cara tem 5, 6, 7 anos de empresa. E se ele fez plano Se de ele negócio, fez, né? quando fez, né? Quando É, ele fez lá quando ele abriu e nunca é, mais ele viu. é. E aí eu quero agora pra gente finalizar, eu não vou, gente, vocês têm noção da gente estar aqui gastando o tempo da Márcia, e ela falando tudo isso aqui pra gente, Imagina, passando todas essas imagina. informações, então não vou gastar muito do tempo dela não, porque aqui o negócio aqui é É fast. fast. É fast, tem que ser fast também aqui. Imagina, imagina. Eu quero te fazer essa pergunta sobre essa questão da continuidade, né? Esse balanço aí. Hoje a gente já tem. Você tem lojas. Quais são as lojas mais antigas que você tem hoje? Goiânia, Brasília, Já tem aí desde quando desde quando inaugurou, né? começou, Desde quando 2019. 2019. Então são lojas que já estão aí com 4, 5 anos de Exato. funcionamento. Uhum. Qual tem sido o balanço que esses empreendedores têm feito realmente dessa questão do aprendizado, né? Porque essa galera já deve ter passado por coisas que elas devem ter muito conteúdo, às vezes, Muito, para passar para esse franqueado novo, com né? certeza. O- Até porque essas primeiras lojas, elas pegaram o período de pandemia, né? Isso. Então foi um crescimento para O todos. que que você acha que essa galera que abriu lá atrás hoje, se eles forem te dar um feedback, qual o tipo de feedback que você tem ouvido do que foi o principal fator que eles aprenderam com esse tempo de empresa hoje? Bom, então, a gente já ouviu muita coisa, né? Mas Uhum, algo que sempre fica claro nessas conversas é porque a pandemia foi um período muito desafiador. Né? E muitos empresários, infelizmente, jogaram a toalha mesmo, né? uhum, Muitos negócios fecharam, muitos negócios não conseguiram sobreviver. Mas a gente, desde o início, claro que ali os primeiros 15 dias a gente precisou assimilar tudo que estava acontecendo, mas desde o início a gente sempre viu que tinha uma oportunidade ali. uhum, A gente sempre olhou para a pandemia como tipo assim, deixa eu olhar e tentar ver o que ninguém está vendo nisso daqui. uhum, Né? A nossa atuação com os franqueados sempre foi essa desde o início. Então, o feedback que a gente já ouviu é que assim, a gente não desistiu, a gente não jogou a toalha, pelo contrário, a gente reinventou todo o negócio, porque antes a Festas Cover era um negócio somente de serviço, hoje a gente uhum. tem serviço e produto, Sim. né? Então a gente remodelou todo o nosso negócio, né, nesse período de pandemia. Então o que a gente ouve, né, foi um pouco disso, que a gente realmente não jogou a toalha, né? A gente permaneceu junto com os Firmes no franqueados. propósito, né, Márcia? Exato. Isentamos royalty, né? Então a Uhum, gente teve que realmente, da nossa pessoa física, bancar a empresa aí por mais de 1 ano e meio, né? sim. Então a gente teve que fazer esse sacrifício, mas o negócio sobrevivemos e É. muito mais fortes. Eu tenho certeza. E assim, eu quero deixar aqui para vocês, e eu quero falar agora para os meus clientes e quem sabe para futuros clientes. Mas falar de uma coisa que, quando eu vejo empresas como a da Márcia, eu tenho ainda mais certeza de que o caminho que eu estou propondo para esses empresários está correto, que é levar a empresa para ter padronização, né? Para Exato, um nível onde o empresário, independente do tamanho, ele enxergue a importância de planejar a sua empresa, de ter exato. todos os passos dele mapeado, traçados e pensar em crescimento.
Exato. Quando você pensa em crescimento, você trabalha em prol do crescimento, né? Já aconteceu em algumas situações do cara falar assim, não, eu quero que você me ajude a organizar a minha empresa. E eu falo assim, não, se a gente organizar, ela vai ficar organizada e ficar do mesmo jeito. Então, a gente tem que fazer planejamento sempre pensando em crescimento. Quando a gente planeja pensando em crescimento, todas as atitudes que a gente tem dentro da empresa vão ser em prol desse crescimento. Exato. E aí as coisas acontecem. E é uma coisa que eu quero falar para vocês, que eu sinto quando a Márcia fala da empresa dela, e eu já conversei com a sócia dela também, com a Michele, é que elas pensam sempre em crescimento. Né? A empresa está o tempo todo pensando em crescimento, sempre pensando em como fazer com que isso cada vez mais ganhe espaço. A gente, vou contar uma situação que a gente viveu agora no início de 23, né? Até para poder inspirar e quem ainda não pensou nisso, pensar. Certo. Nós fechamos 2022 com um crescimento de 300% em relação a 2021. Nossa. É surreal. Tudo bem que a gente estava saindo de uma pandemia e não sei o que e tal. Então, assim, a gente fechou o crescimento surreal, comemorou, foi lindo, estourou champanhe, fez festa, confraternização e tal. Na semana seguinte, a gente estava sentado na mesa de reunião, discutindo. E aí? O que nós vamos fazer para levar a Festa Escovô para o próximo nível? E a nossa projeção de crescimento para 2023 é 200% em relação a 2022. Certo. Então, a gente cresceu 300, agora 200, né? Vamos lá. Vamos só 200. Vamos só 200, né? Vai ser suficiente. Mas com esse mindset. Sim. Então, tipo assim, e eu vejo que muito empresário, né, às vezes quando tem um grande resultado, né, ele tira férias, ele viaja, troca de carro e não sei o que e tal. Dá aquela né? tranquilizada. Dá uma tranquilizada. Não, eu vou desacelerar um pouquinho, né? Gente, e tá tudo certo, né? Só que não faça isso por 6 meses, né? Faça ali por um períodozinho, só para dar uma descansada. Só para descansar um pouquinho. Afinal, a gente tem que desfrutar também, né? Sim. Mas, mesmo fechando um ano excelente, nós começamos 2023 com esse mindset. O que eu posso fazer que leva a minha empresa para o próximo nível? Né? E aqui eu deixo, né, essa frase, essa pergunta para os empresários que estão nos ouvindo fazer. Eu tenho escrito isso na minha agenda. O que eu faço para levar a minha empresa para o próximo nível? E aí a gente vai tomar decisões. Vamos contratar um marketing XYZ. Não, beleza, então qual que é a proposta? Tal. Isso leva a empresa para o próximo nível? Leva, então vamos contratar. Vamos fazer esse investimento. Não, bacana. Isso leva a empresa para o próximo nível? Não. Não, então não deixa. Tá? Então, assim, consultoria. A gente acabou de contratar uma grande consultoria também. Né? Isso vai levar a Festa Escovô para o próximo nível? Vai. Então, vamos trazer consultoria. Né? Então, isso está muito latente. E detalhe, em toda a empresa. Da pessoa que cuida da limpeza até as sócias. O que leva a empresa para o próximo nível? Tá? E todo mês eu faço uma reunião com os meus franqueados. Eu escolho 12 franqueados aleatoriamente. Certo. E faço essa pergunta para eles. Franqueado, o que nós podemos fazer que leva a Festa Escovô para um próximo nível? Né? E deixo eles me falar. Estou fazendo uma pesquisa agora com 1.200 clientes do Brasil inteiro, ligando uma a uma, né? E mandando um formulário para elas preencherem. E nesse formulário tem várias questões lá que eu pergunto para ela, dou um prêmio para ela responder, dou uma escova, ela vai e tal, fica super feliz. E aí a minha última pergunta é: o que ela acha que leva a Festa Escovô para um próximo nível? Né? Então, assim, eu trabalho isso dentro da equipe, eu trabalho isso com os meus franqueados e eu trabalho isso com as minhas clientes, né? Porque ninguém é melhor do que eles para dizer o que eu preciso fazer para levar minha empresa para o próximo nível. Porque dar esse passo e levar a empresa para o próximo nível reflete diretamente na experiência do cliente. Exatamente. Né? E ninguém é melhor do que eles para me falar. Totalmente, Márcia. Márcia, muito obrigado, de verdade. Já acabou? Nós já estamos com quanto tempo aí, Jimmer? Estamos com 40
49 minutos, é isso mesmo. Que É, rápido. é muito rápido, né? Eu tenho feito aqui, o nosso padrão tem sido 50, 55 minutos. E é assim, esse bate-papo aqui, ele vai rendendo, né? Não, se Eu deixar, eu falo pra vocês, viu? Com a Márcia aqui, eu tinha mais. Se eu fosse fazer todas as perguntas que eu realmente queria fazer, a gente ia gravar aqui uma live daquelas igual o pessoal grava, de 4, 5 horas. Eu verdade. tive que fazer aqui uma É uma enxugada. curadoria do quais seriam as perguntas dentro do nosso tema que eu realmente queria te fazer. Mas eu quero te agradecer muito. Imagina. Tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito válido. Vou mandar o link para todos os meus clientes. Só vou voltar na empresa de vocês depois que vocês tiverem assistido essa live. É Não vou verdade. na empresa enquanto não assistir a live que a gente, ou, enquanto não assistir esse podcast, eu não vou na empresa. Isso Tá aí. aqui, ó, compromisso, tá? Márcia, muito obrigado de verdade. Imagina, eu que É um prazer te agradeço. receber. Espero que as pessoas, escutando a sua história, né, entendam que realmente quem quer vai conseguir e vai fazer, Com mas a gente certeza. precisa de ação para as coisas Com acontecerem certeza. e que as pessoas precisam de um propósito. É E verdade. que sempre que eu converso com você, eu entendo que as coisas aconteceram para você. Quando você fala da questão de ser mimada, as coisas aconteceram porque você tem um propósito. É verdade. E eu tenho isso muito claro, né, que é uma frase que eu gosto muito e eu vou deixar aqui para a gente encerrar. Que geralmente as pessoas quando vão empreender pensam muito no retorno financeiro e Uhum, empreende por dinheiro e tá tudo certo. Eu também uhum, comecei empreendendo por dinheiro, mas hoje o meu propósito não é mais o dinheiro. Né? Até porque, diante de todas as dificuldades, se eu estiver empreendendo só pelo dinheiro, em algum momento eu vou desistir, sim, né? Porque você perde noite de sono, você tem crise de ansiedade, você tem. tem dor no estômago, a gastrite Ou grita, se tem. né. E aí, diante dessas circunstâncias, você fala assim: "Gente, o dinheiro não paga isso, Uhum, né. Vou encerrar esse negócio e vou trabalhar para os outros e vou ganhar um salário e tá tudo certo". Só que quando você tem um propósito, aí você supera. Aí você perde noite de sono, você fica ok, passa por todos os perrengues, mas você tem um propósito muito maior do que o dinheiro, né. Então não empreenda por dinheiro, empreenda verdadeiramente por um propósito. E parece clichê, né, quando a gente fala isso, né, parece frase de impacto, mas é real. é real. Se você for empreender só por o dinheiro, em algum momento você vai desistir, falar: "Não, isso aqui o dinheiro não paga isso não. Tô acabando com a minha saúde, não, não quero isso mais pra minha vida não". Mas quando você tem um propósito, você supera, Com toda certeza. E eu né. quero falar, aproveitando que a Márcia está falando do propósito dela, vou falar do meu, que Com eu tenho falado da certeza. minha empresa. Ajudar O pessoas. propósito da minha empresa é mudar a vida das pessoas É, com quem eu estiver trabalhando. exato, Esse é meu objetivo, é meu exato. propósito. Então, E é muito lindo o que você faz, gente, porque lá na Fast School, vou só abrir parênteses, né, a gente uhum. vai Não, vamos aí. gente, eu tenho consultoria para tudo. Eu tenho Uhum, consultoria financeira, eu tenho consultoria de e-commerce, eu tenho uma consultoria de processos e uhum, organização da empresa. Então, assim, eu tenho uma conselheira, né, nós somos 3 sócias lá, eu tenho uhum. um diretor e eu tenho uma pessoa que faz parte do conselho, que uma vez por mês eu paro toda a empresa e a gente fica um dia inteiro, em conselho e fazendo planejamento, e aí eu trago uma conselheira, né, justamente por isso, porque inclusive a própria Bíblia fala que a gente precisa ter multidão de conselheiros, né, e um consultor é isso. Espero conseguir fazer isso. E uma das formas é trazer pessoas assim para falar aqui para vocês nesse Isso podcast, aí. gente. Obrigado, Márcia. Eu que agradeço. Obrigado mesmo, de Amém. coração. Obrigada. Valeu. Finish.